Hebreus capítulo 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada um, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos, e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Creio que seja o primeiro pacto, né? O primeiro testamento, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Exortação e a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De
quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda é um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tem muitas coisas, são muitos parágrafos num único capítulo. Primeiro parágrafo aqui vai falar sobre o fato de que a lei era apenas uma sombra do que havia de vir, e a lei não era uma imagem exata do que viria posteriormente. Porque não tinha como ser uma imagem exata. Porque ali havia muitos sacrifícios repetidos. E o que haveria de vir no Segundo Testamento, no Novo Testamento, não seriam sacrifícios repetidos. Não seriam uma coisa, rituais repetidos. Seriam um só sacrifício, que iria substituir todos os outros. Esse sacrifício, ele fala claramente aqui que é o único que tira pecado. Aí pode ser que dê uma impressão que quando os israelitas faziam os sacrifícios na época deles, então não valia de nada, né? Às vezes a pessoa lendo esse texto pode ter a impressão que, não, mas então esse sacrifício não tirava os pecados realmente. Porém, não é isso que o texto está dizendo. Esse texto está dizendo que todos esses sacrifícios que aconteceram, eles só têm sentido porque eles é apenas uma representação do único sacrifício que é válido. Então, quando tinha lá o cordeirinho morrendo, ou um bode, né, aqueles animais morrendo, eles representavam um único sacrifício válido, um único sacrifício verdadeiro, aprazível ao Senhor. Então eles eram apenas uma representação. Sendo uma representação, e eles crendo, sim, Deus
perdoava os pecados, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Jesus morreu ali na cruz, ele morreu pensando em todos os que já tinham vivido antes dele. Então ele cobriu a vida, vou usar essa expressão, cobriu a vida de todas as pessoas que já tinham nascido e morrido antes dele. E também as pessoas que ainda iriam nascer. Então o que Jesus fez ali abrangeu a todos, porque aqueles sacrifícios que eram repetidos no Antigo Testamento, eles eram uma representação do que Cristo já ia fazer por eles. Porém, essa coisa de achar assim, que houve um momento específico que Jesus consumou a obra e tal, e venceu tudo, não é bem assim, que não é que houve aquele... depois desse momento é que Jesus passou a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, depois que ele morreu na cruz. Não, ele já era antes. Porque tudo que acontece aqui no nosso tempo é apenas uma linha histórica que Deus fez para nos ensinar aquilo que ele já é desde o começo. Aquilo que desde o começo ele já estabeleceu. Como está escrito, o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então toda essa história de Israel, tudo que vem acontecendo, que vai acontecer, e que tem até dizendo aqui também nesse capítulo 10 de Hebreus, até que ponham seus inimigos por os cabelos dos seus pés, não é que os inimigos, né, de Cristo não estejam já sobre sobre a sua soberania debaixo dos seus pés. Não é que não estejam. Acontece que tudo isso que já aconteceu, que vai acontecer, apenas vai nos ensinar aquilo que Deus já é e sempre foi desde o começo. Porque como está escrito, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado pelas nossas vidas. Antes de eu passar aqui para outra parte, eu queria falar uma parte que eu achei muito legal aqui no final. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. É muito assim, essa forma de dizer eu achei assim muito decisiva. Porque quando ele fala assim, ele está dizendo para aquelas pessoas que aquelas pessoas já têm uma confiança. Entendeu? Ele não está dizendo assim, tenham confiança, adquiram confiança, tomem a confiança. Não. Ele está dizendo para aquelas pessoas que elas já têm uma confiança dentro delas. E o que elas têm que fazer é não rejeitar essa confiança que elas já têm. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Por quê? Porque aquilo que Deus fez, ele fez de uma vez por todas. Como ele mesmo está explicando nesse capítulo, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual ele diz isso. Que o sacrifício foi um só. Ele não se faz necessário nós repetirmos o processo de restauração. Não se faz necessário nós lançarmos de novo o fundamento do arrependimento, como ele falou já em outros capítulos. Não existe como uma pessoa ser renovada se ela já se arrependeu, né? Bem, e aqui o que acontece? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
Então, quer dizer, ele está chamando a nossa atenção para o fato de que a nossa confiança, ela tem um grande valor, mesmo que em alguns momentos nós não estejamos, posso dizer, nós não estejamos assim tão alegres por causa das coisas que acontecem na nossa vida, ou mesmo porque nós falhamos, nós pecamos, e isso nos deixa tristes. Mas ele está chamando a atenção para o fato de que a confiança que você tem em Cristo tem um grande valor. E esse valor diz respeito a esse avultado galardão, né? Que eu quero saber o significado dessa palavra, avultado. Mas enfim. E aí ele vai continuar no 36, já que eu comecei em 35. Porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Né? Então, assim, nós precisamos nos agarrar por Cristo realmente, totalmente. Ser grato, procurar ser grato, procurar pensar naquilo que é bom, agradável. Como outro dia, eu e a mãe estava refletindo, acho que foi uma coisa que a mãe falou. Tudo que é bom, que é justo, que é honesto, que é puro. Nós estamos pensando nisso para que a gente consiga se fortalecer em Deus. Também a Bíblia diz, não pensem nas coisas que são daqui. Pense nas coisas que são do alto. Isso é outra passagem. Uma vez também a gente falou uma coisa bem interessante sobre essa passagem, que é assim, é como se quando ele diz isso, ele está jogando uma rede sobre os irmãos, meio que salvando os irmãos. Porque na hora que ele diz assim, não pense nas coisas que são daqui, ele está meio assim, ele tá meio que protegendo ali a igreja. Ele está guardando a igreja. E aí, nós nos fortalecendo em Deus, por que é importante a gente fortalecer em Deus? Porque na nossa vida, a gente vai precisar do que ele está dizendo aqui, de paciência. Nós vamos precisar de paciência, porque depois que a gente de havermos feito a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos alcançar a promessa, que é a vida eterna, que é a terra prometida. Né? Então, depois disso, se a gente não se fortalecer em Deus, como é que a gente vai conseguir ter paciência? Vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque o galardão é grande. Grande e avultado galardão. E para que possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco curtinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então tinha um dia que eu acho que eu falo, eu não sei se o pai estava aqui. Tipo assim, quando a gente estiver lá no céu, a gente vai descobrir que realmente Jesus não tardou. Porque você pensa bem, a gente lá, 100 mil anos, é uma eternidade, não acaba. Aí depois de passar assim 100 mil anos, a gente vai olhar para trás e dizer assim, já faz o quê? Se a gente souber contar, né? Já faz 100 mil anos que a gente está aqui no céu. Aí o que a gente vai dizer? Bem que Jesus disse que ele voltaria logo. Porque a nossa vida é muito curta. Se considerar se comparar com a eternidade, que todo mundo é eterno, né? Quem vai para o céu e quem não vai, todos são eternos. Então, a vida aqui na Terra é muito curta. Então, por isso que a gente pode dizer que, como é curta, Jesus está muito perto de voltar. Se ele for arrebatar a igreja daqui a 2 mil anos ainda, está escrito lá em Pedro,
Jesus, para 1 ano, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Não tem isso. Porque para Deus existe toda uma eternidade para frente. Quando ele vai comparar com 1000 anos, não é nada. E para nós também, porque nós somos eternos. E está escrito, eu acredito, eu acho que é lá em Isaías, a eternidade é uma tenda onde Deus entra e sai. Aí já pensou numa comparação como essa? Como Deus é grande. Você pensar, a eternidade é uma tenda que Deus entra e sai. Então é uma coisa assim que não tem nem como a gente conseguir mensurar a grandeza desse Deus, né? Então, Jesus, o que há de vir virá e não tardará um pouquinho de tempo, né? Só mais um pouquinho de tempo ele vai vir. E quando Pedro falou disso dos 2000 anos, que 1000 anos é como um dia, ele estava justamente falando para explicar para os cristãos, né, que Jesus não estava tardando em voltar, porque naquela época os cristãos já estavam, né, achando que Jesus estava tardando. Mas também é porque, como eles além do início da igreja, estavam tão colocando tanta palavra no coração, que eles o tempo todo estavam esperando que Jesus ia voltar naquele instante. A expectativa era muito grande. E eles estavam assim, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar depois de amanhã. Por quê? Porque Jesus tinha vivido ali com eles recente e tinha dito, em breve vem. E tinha dito, o evangelho vai ser anunciado em todo mundo e então virá o fim. Bem, aqui eu acabei me atendo aos últimos versículos, né? Aí está dizendo, mas o justo viverá pela fé, né? Porque a gente virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então nós não temos o que recuar, nós só temos o que seguir em frente. Em frente. Até uma vez Paulo, ele, assim, não está escrito isso na Bíblia, mas eu creio que Paulo, ele se questionou, meu Deus, mas por que eu, só eu fui salvo, os outros que também perseguem os cristãos não foram salvos? Aí Deus foi, olha, dura para você voltar atrás. Só aceite. Né? Porque Deus queria usar ele para salvar para os outros, né? Que não tinham sido também alcançados também, né? Porque o plano de Deus na vida dele foi esse para os outros, o plano dele na vida dos outros foi ver o testemunho de Paulo para ver se ele se convertia. Aí, enfim, no 39 ele vai dizer assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quer dizer, quando ele fala aqui perdição, ele está remetendo aqui exatamente ao que ele já tinha dito nos versículos 27 aqui. 28. Quebrantando alguém... Não, 29. E quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser aqueles que retrocedem para a perdição. Mas nós somos aqueles que creem para a conservação da alma. Então, se a nossa alma recuar, Deus não vai ter prazer em nós. Mas nós só temos que seguir em frente. Porque o Senhor é a força da nossa salvação, como diz o salmista. E quando nós cremos, isso é para a conservação da nossa alma. Então, que nós possamos compreender essa verdade. O sacrifício de Cristo, aqui eu não falei outros aspectos do capítulo, mas aqui já fechou assim, essa reflexão.
O sacrifício de Cristo é completo. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetitivo. Nós não precisamos ficar retornando como antigamente, quem apenas tinha a sombra das coisas futuras fazia. Então, o que nós temos que fazer é seguir em frente mediante aquilo que Deus já fez para nossas vidas. O que nós precisamos fazer é não rejeitar a nossa confiança dada por Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer é reconhecer tudo aquilo que é verdade sobre o nosso pecado, sobre a forma como nós estamos, sobre a forma como Deus está nos vendo. Porque a forma como a gente quer se ver, muitas vezes não é a forma que Deus está nos vendo. E a forma também como outras pessoas nos veem, também não é a forma como Deus realmente nos vê. Então, a gente precisa conseguir se ver do jeito que Deus vê a gente. E Deus vê a gente como pessoas que reconheceram o sacrifício de Cristo, reconheceram que isso é uma coisa muito séria, que isso é um motivo de nós termos responsabilidade com a nossa vida espiritual, motivo de nós reconhecermos o pecado, motivo de nós esquecermos aquilo que não nos edifica e que só quer nos prender. Nós temos que nos desprender em nome de Jesus. Nós temos que, em nome de Jesus, crer, porque assim, está escrito, ó, aquele povo, quando ele foi acometido daquelas serpentes que atacavam eles, atacavam os que tinham murmurado, só bastava eles olhar para um monumento que Moisés tinha colocado, que aqui representava Cristo. E aí, olhando, eles eram curados. E Jesus falou disso, porque esse monumento era no formato de serpente também, né? Porque Moisés até tinha feito uma serpente e engolia as outras que não eram as verdadeiras serpentes, que representava Cristo. Então, quando nós prosseguimos olhando para Cristo, não tem erro. Nós só temos o que vencer, nós só temos o que seguir em frente, nós só temos o que não recuar, para que o Senhor tenha prazer em nós. Então, que possamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Todos nós temos aquilo que Deus quer trabalhar em nós. E todos nós temos as dificuldades e estamos de uma forma diferente. E reagimos aos problemas da nossa vida, de cada um de formas diferentes. Mas que Deus possa nos ensinar a reagir da forma certa, se lembrando da palavra dele, para que a gente não fique aprisionado, como é que se diz? Afolado, uma coisa assim, congelado por nada, né? E em nome de Jesus, amém. Pronto. Isso. Então, vamos orar aqui, né? Jesus amado, Jesus querido, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha cada dia nos convencer, nos mostrar aquilo que é o correto, nos mostrar aquilo que o Senhor quer, Senhor, que esteja na nossa mente e nosso coração, Senhor. Ó Jesus, vem mexer na nossa estrutura, Deus, vem fazer a gente ver as coisas conforme o Senhor vê, Senhor. Ó Jesus, nos ensina a sermos gratos a Ti, nos ensina a não recuar, nos ensina a não retroceder, nos ensina, Senhor, a ficar olhando para o nosso alvo, a olhar para Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a sermos sãos, a sermos sóbrios em Ti, ó Deus. Nos descansa, Senhor, a nossa mente, ó Deus, daquilo
que nós não podemos resolver. Aquilo, Senhor, que só o Teu Espírito Santo pode fazer, Senhor. Ó Jesus, te peço, Senhor, cada um aqui, Senhor, a vida de cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que a nossa vida ela seja engrenada de uma forma tal que a gente consiga seguir em frente. Que a gente consiga, Senhor, vencer cada vez mais, progredir, Senhor. Mesmo que às vezes nós erramos. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos deixar em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E vai nos guardando, Senhor. Em nome de Jesus, amém.